Se calhar muitos de nós até crescemos sem saber o que é ser moçambicano. A forma como nós nos introduzimos no mercado determina muito como seremos recebidos. Há um erro muito grande que tem acontecido, é que as marcas pequenas ou as novas marcas assumem que para serem bem recebidas têm que ser baratas. 90% das marcas moçambicanas fazem atendimento personalizado. Certo. São marcas que eu costumo dizer que são marcas para depois das 18. Eu não acho que nos torne preguiçosos. O preguiçoso é preguiçoso. Então, ele, se vier uma ferramenta que lhe ajuda a ele expressar ainda mais a sua preguiça, ele vai fazer isso. Porque eu utilizo muito a inteligência artificial, mas utilizo para ela, por exemplo, ou me dar rapidez, ou trazer alguma clareza sobre uma coisa que eu não estou a perceber muito. Calhou uma época em que quase raramente algum estilista tinha ocupado páginas de jornal e falavam-se dessas pessoas. Todos os alunos da escola secundária Josina Machel, do Instituto Comercial, etc., passavam por ali e compravam aquelas coisas. Eu sou também presidente da Associação Moçambicana de Estilistas. Sim. E nas nossas conversas com quase todos os estilistas a todos os níveis, a nível dos mais profissionais até os mais na fase de iniciantes, uma das conversas principais que nós temos é a dificuldade que se tem para encontrar alfaiates com uma capacidade, como é que eu digo isso sem ser ofensivo? Destreza, linha fina. Com a capacidade de nos trazerem produtos. Como é que vejo o futuro do que estás a fazer com o advento da inteligência artificial? Porque muitos destes alfaiates não têm técnicas de modelagem. Sim. São alfaiates que aprenderam com o tio, com o avô. Mas antes disso, eu era apenas uma menina da Matola, alegre, apaixonada por estas coisas, brincadeiras, eventos e etc. E órfã desde os 9 anos. Outras mulheres como tu podem estar a se perguntar, e que sejam talentosas como tu como é que eu faço para ter essa visibilidade? Porque no fundo a pessoa pode estar em casa a fazer os seus desenhos, tem o talento, mas não tem como ser descoberta. Indústria da moda, eu digo sempre aos meus colegas, nós não temos indústria ainda. Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um episódio do We Talk Business com Zé Lacerda. Neste podcast nós, em princípio, trazemos empreendedores moçambicanos, jovens, que estão na jornada a tentar transformar ideias em negócios que de facto funcionem e impactem Moçambique. E como não havia deixado de ser, hoje eu trouxe uma convidada super especial, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Ela trabalha no ramo da moda, já teve e continua tendo uma jornada super interessante, que ela vai poder partilhar conosco hoje. Seu nome é Isis Mbaga, mas eu depois vou permitir que ela se apresente. Eu vou ter uma conversa com ela em 3 pilares, que são a essência do nosso podcast. Em princípio, vemos um pouco como é que é a mentalidade da Isis para o empreendedorismo, vemos como ela executa o negócio e depois um pouco de marketing, como ela faz o marketing, sobretudo, para o ambiente digital. Meu nome é Zé Lacerda, sou host desse podcast e estarei convosco até o final. Então, venha connosco, vai ser um episódio super quentinho. Isis Mbaga, seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Zeissa, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Tenho estado a assistir aos episódios e estava ansiosa para fazer parte do teu leque de convidados. Parabéns, o programa está muito bom, o podcast, e é interessante que tenhamos este tipo de produto em que os empreendedores possam falar da sua jornada, porque é uma forma de poder inspirar as pessoas que assistem o programa. Eu estava a dizer, antes de começarmos, que vi alguns episódios e mesmo já sendo empreendedora há algum tempo, inspirei-me com algumas histórias que passaram por aqui. Então, acredito que as pessoas que têm visto o podcast também têm se inspirado e acho que é uma contribuição positiva que tem estado a dar. Super, obrigado. Realmente, quando nós criamos esse podcast, uma das coisas que me veio à cabeça foi essa, que os empreendedores passam por muitos desafios, muitas dificuldades, mas eles vão ultrapassando. Só que, à medida que vou conversando com empreendedores, eu percebo que alguns passam pelas mesmas dificuldades e criando um ambiente destes, onde as histórias são partilhadas, provavelmente alguns caminhos ficam encurtados, né? Não precisamos todos passar
pelos mesmos problemas. Então, a primeira pergunta que eu lhe vou fazer é mesmo sobre si. Quem é a Isis Mbaga antes da moda? A Isis Mbaga antes da moda. Eu nem sei se eu me lembro de mim antes da moda, deixa-me ver. Isis Mbaga antes da moda é, na verdade, uma menina de nome Isilda Ginote Mbaga, muito atrevida, sonhadora e que sempre gostou de arte. Certo. Na verdade, eu nem nunca tinha olhado para isso como uma possibilidade profissional. Nasci e cresci na cidade da Matola e estudava numa escola que tinha um salão de festas. E nesse salão nós inventávamos várias atividades e eu era quase sempre a promotora desses eventos. Eu é que organizava desfiles, fazia espetáculos de música, em que os meus amigos, colegas na altura, iam para esses espetáculos para cantar e fazerem apresentações. Eu, como tinha um pouco de jeito para desenho, fazia uns cartazes à mão, depois ia ao mercado, fazia as cópias e colava por toda a Matola, pedia emprestado uma coluna ao irmão da minha amiga, que era DJ e é DJ até hoje, um dos DJs mais conceituados da Matola, e fazia esses eventos, mas na verdade sempre fui uma menina que gostou de arte, de espetáculos, mas nunca tinha olhado para isso na vertente profissional como algo que eu viria a fazer no futuro. Depois mudo para a cidade e no meio a esta minha paixão por eventos, crio também um evento aqui na cidade de Maputo. E nesse evento nós tendencialmente íamos usar as roupas emprestadas de uma loja, mas por alguma razão, durante aquela semana a senhora decidiu que já não iria poder emprestar. E nesse momento eu lembro-me da minha paixão também por transformar coisas e começo a transformar peças velhas em peças novas e criamos o tal evento e o desfile. E depois passo a ser a Isis Mbaga, estilista, a partir daí. Mas antes disso, eu era apenas uma menina da Matola, alegre, apaixonada por estas coisas, brincadeiras, eventos e etc. E órfã desde os 9 anos, com uma paixão clara por arquitetura, que foi sempre o que eu disse que iria fazer e que por várias razões acabei não fazendo e pronto. Ok. Pela introdução que fazes sobre si, vejo, porque fala de arquitetura, fala de desenho e depois cai na moda, vejo que tem esta veia artística, não é? Aí dentro de si. Começa com os eventos, vem para a cidade, continua com os eventos e percebe que não consegue ter roupa fornecida por alguém de boa vontade e começa a desenhar. Como é que isso despoleta depois esta ideia de que eu posso trabalhar como estilista ou na moda? Na verdade, naquele dia eu criei aquela coleção como resposta a este problema de não ter roupa para vestir aquelas modelos. Mas porque eu costumo dizer que Deus trabalha sempre para mim mesmo quando eu não mereço. Num tal evento, nós tínhamos convidados da Embaixada da França. Okay. Aliás, que na verdade nem eram nossos convidados. Apareceram lá porque uma irmã de uma das meninas estava a desfilar, trabalhava na Embaixada da França e veio com um grupo de pessoas da Embaixada. E depois do evento, aquelas pessoas começaram a encomendar aquelas roupas que para mim eram só coisas que eu tinha inventado para o desfile. E estou a falar de 2005. Então eu comecei a fazer aquelas peças para aquelas pessoas a 400 meticais, 200 meticais. Okay. E para mim era uma coisa daquele momento, porque as pessoas ligavam, Isis, tenho umas calças também, quero transformar. Tenho uma calça, dá para misturar com capulana e não sei o quê. E para mim era tipo, isto aqui parece que está a virar uma fonte de renda. Então comecei a fazer mesmo na desportiva. Mas porque tinham estado lá estas pessoas da Embaixada. Um mês depois, eu sou convidada a participar de um workshop no Franco Moçambicano como estilista. E estavam lá estilistas conceituados, estabelecidos. Eu era a mais nova de todos, que na verdade nem sequer era estilista. E participo do tal workshop com orientação de uma estilista francesa
que é uma grande estilista até então, participa do Paris Fashion Week, etc. e tal. Então, esta estilista orienta-nos o workshop durante 10 dias e no final desses 10 dias faz um desfile com as peças que nós tínhamos criado ao longo Do workshop. do workshop. Ok. E depois disso, o franco-moçambicano chama-me para fazer o curso de francês. Oferecem-me a mim e a Sandra Moendano, uma colega minha que vive na Europa até então, para fazermos o curso de francês. Neste grupo de 10 estilistas estabelecidos, que eu não era, mas pronto, neste grupo de 10 estilistas, escolheram-nos as duas para fazer o curso de francês. Eu, como não fazia nada, não tinha conseguido entrar para a Faculdade de Arquitetura Pública e não tinha condições para pagar a faculdade privada, que era o Esquitem na altura que fazia. Decido que deixei fazer esse curso, não perco nada, apesar de que no momento eu achava que o francês não me serviria de nada, mas deixa-me ir. E fui. Foi quando, meses depois, explicaram-nos que afinal nos estavam a dar o curso de francês porque nós tínhamos ganho uma bolsa para ir fazer moda na França, porque a estilista que nos esteve a orientar viu em nós potencial para podermos se ingrar no setor. E assim eu acabo indo para a França, faço um curso técnico de modelismo, que é a técnica de fazer as peças que depois viram uma peça de roupa. Para vestir. Sim, e daí a minha vida voltou-se para isso. Estou neste horizonte há 20 anos. Mas como foi? Porque pela forma como conta a história, Sim. Parece que foi uma coisa instantânea. Foi mesmo tão instantânea assim, porque teve esse episódio em que não consegue ter as peças, tem que criar as suas. Sim. A partir de peça usada, e aparecem pessoas que no fundo vos vê e vê talento e acha que tem que ajudar e vos leva até a França. Sim. Este percurso foi assim tão linear? Não, levou um tempo. Eu conto assim e realmente as pessoas ficam com a impressão de que é uma coisa que aconteceu em uma semana. Sim. Mas levou um tempo e eu costumo conversar até com as pessoas com as quais lido no meu dia a dia, que eu descia, desde que nos disseram que eu teria essa bolsa, eu descia da Malhangalene, eu vivia na zona do Pavilhão de Estrela Vermelha. Sim. Descia da Malhangalene até a Embaixada da França, que é na praça... A praça que temos em frente à casa de La Cama, não sei como é que se chama agora. Eu descia sempre para lá para ir perguntar na embaixada que tal, afinal quando é que vamos, porque levou um tempo. Sim. Eu lembro-me que falaram-nos e depois acho que eu viajei um ano depois. Mas quando eu conto fica sempre esta impressão de que foi tipo... Uma coisa curta e acordou, rápida. foi a França. Não. Aconteceu esta coisa do evento, depois fui fazer um mês depois o workshop. Sim. E neste intervalo do tempo do workshop para a minha ida à França, entrei para o primeiro Moçambique Fashion Week, que foi em 2006, como Young Designer. Foi em 2005 também, como Young Designer. E depois participei ainda de mais um evento, primeiro Maputo Fashion Week não durou. Esse era uma espécie de concorrente do outro. Sim. Então fez só uma edição e depois não voltou a acontecer. E depois é que fui. Então ainda aconteceram algumas coisas cá, mas eu já inserida dentro deste setor como estilista, mas que na verdade nem eu sabia direito o que era isso de ser estilista. Como tal. Mas as pessoas... calhou uma época em que quase raramente algum estilista tinha ocupado páginas de jornal e falava-se dessas pessoas. Então nós entramos como jovens e se calhar com uma ousadia diferente e isso fez com que a moda naquele ano mesmo tivesse um boom diferente. Então as pessoas começaram a assumir-nos como estilistas. Foi quando eu comecei a ouvir estilista Isis Mbaga, estilista Isis Mbaga, e depois faziam entrevistas, saía na capa de jornal, Isis Mbaga, não sei o quê. E depois ganho a bolsa. Quando vou para a França, vou estudar com pessoas muito jovens. E quando eu levo aquele meu dossiê, onde eu já tinha saído nessas páginas de jornal, tinha feito desfiles, as pessoas lá perguntavam, mas como é que tu estás numa página de jornal ou numa revista, quando tu nem sequer sabes montar um botão direito?
Mas estes quem são? São os outros São os estilistas alunos lá que eu fui conhecer na França. Porque em Moçambique, para se tornar qualquer coisa, se calhar muitas das coisas que nós nos tornamos, é na sua maioria de forma autodidata. Sim. As pessoas acordam e decidem que eu quero ser estilista, sim, e de repente viramos estilistas. Lá na Europa é tudo à base de formação. Okay. Eles formam-se e depois, dentro desta formação, vão decidindo que ramo do setor da moda vão seguir, especializam-se, vão estagiar e depois é que pensam em criar os seus negócios, e muitos deles nem nunca chegam a criar as suas próprias marcas. Okay. Estudam para trabalhar para as grandes marcas. Em Moçambique, nós somos estilistas, acordamos, alugamos uma garagem e vamos começar a trabalhar. Vamos começar e antes de avançarmos para esta da França, que eu quero explorar um pouco também, um pouco mais para entender como é que lá funciona. Então, estamos nesse intervalo entre a sua descoberta e a sua ida à França e entra para o Mozambique Fashion Week. Uma das coisas que outras mulheres como tu podem estar a se perguntar, e que sejam talentosas como tu como é que eu faço para ter essa visibilidade? Porque, no fundo, a pessoa pode estar em casa a fazer os seus desenhos, tem o talento, mas não tem como ser descoberta. Pode partilhar a sua experiência, como foi esta movimentação que você fez até conseguir ser visualizada pelas francesas, no caso, e depois participar no Mozambique Fashion Week? Como foi isso? Eu costumo dizer que é tudo à base do meu atrevimento. Eu sou extremamente atrevida. Agora, até com a idade, comecei a diminuir um pouco o meu nível de atrevimento. Estou, se calhar, um pouco mais consciente. Já tenho vergonha de ter certas atitudes. Mas antes, eu sempre fui muito de quero fazer, vou fazer, tenho que procurar saber quem é que organiza o Fashion Week, onde é que organizam. Deixa lá ir para lá saber o que é preciso para participar. Uma coisa que eu não comentei, neste intervalo, também fazia outras coisas para ganhar alguma sustentabilidade, porque eu tinha terminado a 12ª e não estava a trabalhar. E uma das coisas que eu fazia, quando percebi que as pessoas gostaram daquelas peças que eu tinha feito para o evento, era fazer bolsas em crochê, misturadas com retalhos de jeans, etc. E eu pedi à Pensão Martins, que é como se fosse um hotel que existe na 24 de julho. Sim. Eu pedia a eles para me permitirem pôr uma mesa ali fora da Pensão Martins, e todos os dias, quando eu saía eu saía de casa às 12, 13, que era a altura que as pessoas saíam da escola e não sei o quê, e eu montava aquela mesa ali fora e punha os meus brincos, as minhas velas e as minhas bolsas à venda. Todos os alunos da Escola Secundária Josina Machel, do Instituto Comercial, etc., passavam por ali e compravam aquelas coisas. Hoje, quando eu falo sobre isso, muitas destas meninas dizem: tia Isis, não é verdade, tu vendias na rua? E sim, eu vendia as minhas coisas no passeio da Pensão Martins. E vendia bem. E eu ia vendo, não existia internet na altura, mas eu sempre dava um jeito de tentar aprender a fazer certas coisas. Descobri numa dessas minhas pesquisas, que não me lembro como é que eu pesquisava naquele tempo, como é que se faziam velas. Então eu procurava frascos velhos, comprava as velas normais, brancas, e depois pegava corantes, dava cor às velas, fazia velas, vendia, etc. Então, neste período, até o Fashion Week, que era em dezembro, eu fiz o meu desfile em junho. Sim. Era em dezembro do tal ano. Eu ia fazendo essas coisas desde que percebi que aquelas coisas vendiam. Eu ia fazendo, expunha-me ali naquela rua. Sim. E vendia para todas as pessoas que estivessem a passar. Mas ouvi que haveria a primeira edição do Mozambique Fashion Week e procurei saber onde é que era o escritório, o que era preciso fazer para participar. Então, é isto que falta muito hoje em dia, que é esta atitude e o atrevimento, e principalmente a crença. Eu tinha, naquela altura, uma fé muito louca. Sim. Eu, quando metia na cabeça que eu ia fazer algo, eu fazia. E a coisa acontecia. Então, procurei saber como é que se podia participar do Fashion Week. Consegui entrar para o Fashion Week. Tive um desfile que foi muito... Como conseguiu entrar? Essa é a pergunta. Por quê? Porque uma pessoa regular, não é? Sim, por causa da forma de pensar.
a primeira coisa que lhe vem à cabeça é aquilo não deve ser para mim. Não me vão aceitar. Eu, certo? de partida... Como é que tu passas essa barreira? Eu, de partida, já tinha consciência de que, já que o mundo decidiu assumir-me como estilista... Já tinhas o nome de estilista? Ok. Não, tinha o nome de estilista entre aspas, porque eu era estilista há menos de um ano. Okay. Mas o mundo, a partir do momento que decidiu que aquele desfile tinha que ir para as páginas de jornal para ser noticiado, e as pessoas que estiveram no desfile tinham decidido que deviam comprar aquelas peças, e a partir daquele desfile eu também tinha ido parar num workshop onde só tinham estilistas e tinha me introduzido nesse setor. Eu percebi que se calhar dali alguma coisa... As portas abriram-se. Sim, as portas abriram-se. Então eu acreditei que era capaz de fazer, e foi quando comecei a procurar saber o que era preciso fazer para entrar para esse tal Fashion Week que ia acontecer. Fui aos escritórios da DDB na altura e disseram que tinha que preencher as fichas e etc. Mas era tudo à base da crença. Tipo, eu consigo, eu posso e eu vou fazer. Certo. No mesmo ano, em simultâneo, aconteceu um outro Fashion Week que pagava. Porque como eram duas empresas diferentes a quererem fazer o mesmo tipo de produto, o outro, para conseguir convencer aos estilistas que existiam, que eu já era considerada um deles, pagou-nos nessa altura para participar. E a partir do dinheiro que eu recebi daquele outro evento, consegui criar a coleção para o primeiro Fashion Week e participei. A partir daí passei a ser um nome que já fazia parte do leque dos estilistas de Moçambique. Do Moçambique Fashion Week. Mas foi tudo à base desta decisão, desta percepção de que ali havia alguma coisa, já que por causa daquela minha brincadeirinha tinham acontecido tantas coisas interessantes à volta. Foi a decisão de poder olhar para aquilo como uma possibilidade e correr atrás. Ok. Pronto, vamos para Paris agora. Tu estás em França. Estou em França, sozinha. Capital da moda, sozinha. Realidade moçambicana, realidade francesa, tudo diferente. O que é que encontra na França que é uma coisa completamente diferente do que fazemos aqui e que traz para cá para boostar, no fundo, a tua carreira? Primeiro, antes da questão do boostar, encontro uma realidade cultural completamente diferente. Eu venho de um país onde todo mundo gosta de todo mundo, conhece, não conhece, todo mundo conversa com todo mundo, onde se eu estou sem dinheiro de comida, o vizinho dá um pedaço de qualquer coisa, e vou para um país onde no meu primeiro mês eu acabo o dinheiro da bolsa antes de finalizar o mês e ainda não sabia que existia um cartão que se podia recarregar para o transporte. Sim. Eu pagava, naquela altura, 1,5 € para ir, 1,5 € para voltar, e fazia essa gestão diária. E acabo o dinheiro da bolsa com futilidades, porque quando vamos para um país novo, nos atrapalhamos do primeiro mundo, pouco, atrapalhamos com perfumes e coisas. Então, eu acabo o dinheiro da bolsa. Não tinha dinheiro de transporte. Desço no edifício onde eu vivia numa cidade universitária, Cité Universitaire, e desço para a recepção e digo, desculpa, pode dar-me 1,5 € para apanhar o transporte, para ir ao curso? E o senhor olha para mim como se eu fosse uma leprosa. Tipo, aquilo para ele já era uma coisa do outro mundo. É uma realidade que não existe. Que é 1,5 €? Ele, não. Mas eu não bem agressivo. Então, saio dali, vou andando ao longo da rua, vejo algumas pessoas, eu, desculpa, pode dar-me 1,5 € para eu conseguir chegar à escola. Porque eu queria chegar à escola, porque a minha escola era próximo do lugar onde nós recebíamos o valor da bolsa, antes que eles conseguissem tratar aquela tramitação toda para passarmos a receber na pelo conta. Banco, Então, eu queria conseguir chegar à escola para depois da saída passar por lá para dizer que eu não tenho dinheiro. Então, fiz isso com umas 2, 3 pessoas diferentes. E a quarta pessoa era um brasileiro. Olhou para mim, também disse não, percebi pelo sotaque. Disse, não tenho. Deu 2 passos
e voltou. Isso já na estação, porque eu fui andando até a estação. Tipo, em algum lugar eu vou encontrar alguém que me vai ajudar. E ele deu 2 passos e voltou, tirou 3 euros, deu-me. Acho que o entendimento dele era tipo, esta não tem dinheiro para ir, então pode nem sequer conseguir para voltar. Então deu-me os 3 euros. Cheguei lá, depois consegui resolver o meu assunto. E este foi o primeiro choque que eu tive de realidade que eu levei para o resto da vida. Que é a minha vida, eu é que faço e ninguém está para ninguém. E que eu tenho que ter responsabilidade suficiente para conseguir gerir-me aqui, até porque os meus irmãos, que foram as pessoas que me criaram, porque eu perdi os meus pais muito cedo, também não tinham condições para mandar dinheiro para mim, porque muita gente vai estudar para fora e recebe dinheiro dos pais, mesmo quando tem bolsa. Mas os meus irmãos não tinham essa condição, então esse dia caiu-me um choque de realidade de que eu estava ali sozinha e tinha que levar aquela estadia muito a sério. Paralelo a isso, encontrei outras realidades, que é uma destas que eu estava a dizer no princípio, que lá as pessoas formam-se primeiro, antes de todas as coisas. E eu percebi que não sabia absolutamente nada de moda. Um dos exercícios que me mandavam fazer era descer para a cave para ler. Ler sobre a história da moda, porque era uma loucura que eu fosse estilista ou que eu me considerasse estilista, quando nem sequer sabia quem era ou quando é que começou, de que era, o que é essa coisa de moda. Então, um dos exercícios que eu fazia sempre era ir ler. E quando volto para Moçambique, a primeira coisa que eu fiz foi decidir lançar um livro sobre moda em 2009. Sim. Que era um livro que era como se fosse um retrato daquilo que era o que estava a acontecer com a moda moçambicana naquela altura. Eu queria ter um registro deste boom que a moda teve naquele momento para que ficasse guardado, porque quando eu descia para ler, eu percebia que existiam livros da história da moda francesa, existiam livros a falarem de estilistas franceses, europeus. Estes livros contavam a história da moda francesa, falavam da vida dos estilistas franceses e não só europeus, etc. Então, foi uma das coisas que, quando eu voltei para Moçambique, eu trouxe. Que era a ideia de que precisava-se começar a fazer registros sobre o nosso processo criativo, sobre os estágios que este setor vinha tendo e as coisas boas que estavam a acontecer para o setor. E nessa altura lanço, em 2009, o primeiro livro sobre moda moçambicana, que tinha histórias de alguns estilistas moçambicanos, que é o Retalhos de Tecido e Arte. Pronto, eu vejo que trazes aí conhecimento e depois começas a compilar informação para partilhar. Uma questão que eu tenho, que eu concordo com os franceses, em vários países é assim: primeiro formar-se, depois ser, não é? Sim. Recebes uma certificação e te tornas. Mas nós estamos num contexto, por exemplo, vamos lá dizer, tu queres ser podcaster, onde vais te formar? Sim. Queres ser estilista, onde vais te formar? Queres ser, sei lá, tem um monte de outras histórias. Queres ser uma pessoa que trabalha com o quê? Vamos lá, há coisas que eu costumo sentir falta aqui, pá. E que a gente não encontra uma escola para nos treinar, para depois pegarmos esse título. Por exemplo, se eu quiser me formar em marketing digital, quero ser especialista em marketing digital, vou para onde? Não é? Temos estas dificuldades, por isso é que acabamos nos tornando autodidatas, porque queremos fazer as coisas, senão temos que esperar que o país evolua para nos tornarmos, não é? Vai ser difícil. Não havendo aqui uma escola, tem uma escola específica de formação em moda para estilistas? Não. Nós temos o ISARC, que é o Instituto Superior de Artes e Cultura, que dá um curso de design. E este curso de design é generalizado. Dá um pouquinho de cada tipo de design que existe. Lá tu sais como artista plástico, sais como... enfim, não é um design de moda específico. É um design geral. E muitos depois acabam arranjando formas de se especializar em moda ou em que quer que seja. Então, nós não temos cursos de moda em Moçambique ainda. Temos agora alguns estilistas que estão a criar escolas de moda.
Ok. Mas que muitos destes também não são formados em moda. São estilistas que já têm experiência ativa, estão no mercado há algum tempo e que, pela experiência que têm, decidiram criar essas escolas e estão a formar pessoas nas áreas da moda, do design, do corte e costura. Não temos escolas de moda. Somos, na sua maioria, autodidatas, e dos estilistas que existem, que estão formados em moda, a nível de licenciatura, outras até mestrado, tiveram que fazer fora de Moçambique. Ok. Temos já algumas pessoas, mas não chegam 10, que fizeram formação em moda fora. Hoje em dia, porque a moda virou um setor de interesse e é um mercado que está a ganhar muita Muito aceitação e muito espaço, já existem pais que perceberam que é possível investir na formação dos seus filhos nestas áreas. Então já temos muito mais jovens a estudarem moda fora de Moçambique e quero crer que mais daqui a 10, 5 anos teremos um universo de pessoas formadas muito grande. Ok. No entanto, mesmo sendo autodidata, uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos é que é possível nós nos formarmos mesmo sem termos estas escolas. Hoje os telefones e os computadores já nos permitem aprender muitas coisas, desde que tenhamos vontade e nos dediquemos a isso. O algoritmo, por exemplo, põe-nos sempre à frente coisas que são do nosso interesse. Sim. Se tu pegas o meu telefone, quase todas as páginas trazem-me vídeos sobre corte e costura. Ok. Quase todas as Sim, páginas. sim. Então, porque é uma das coisas que eu mais vejo no telefone, mesmo já estando a fazer moda há 20 anos. Porque ao longo destes 20 anos já tive situações em que tive muitos embaraços por falta de certas técnicas, apesar de ter ido fazer o curso. Há questões técnicas que algumas vezes falharam ou faltaram. Por causa desses embaraços, eu percebi que precisava aprender mais, aprofundar mais questões de qualidade, apresentar um produto com uma finalidade aceitável e poder estar a um pé de igualdade com outras marcas nacionais e não só. Então, eu tenho pesquisado muito sobre como pôr um zip como deve ser, como fazer uma bainha invisível. Então, eu estou sempre nesta constante... sinto sempre esta constante necessidade de poder aprender e fazer melhor. Então, independente de termos escolas de moda ou não, aquela menina e aquela mulher que está em casa e que sente que tem alguma queda, talento para esta área e que quer ser e poder fazer, eu nunca achei, e digo-lhes sempre isso, que o não poder ter uma formação em moda seja um impedimento. Aliás, tem o principal, que é o talento e o gosto pela coisa. Então, tudo o resto nós conseguimos hoje em dia aprender. Até porque o profissional de moda não tem necessariamente que saber cozer e estas coisas todas. Sim. O profissional de moda tem que ter talento para misturar tecidos, para ter ideias. Criar, no fundo, sim, ele é o criativo. para criar. E depois tem as pessoas que executam. Infelizmente, em Moçambique, porque a nossa dinâmica a nível de empreendedorismo é meio complexa e há vezes em que somos tudo. Sim, Ao sim. mesmo tempo, somos o criador, depois somos a pessoa que cose, depois somos a pessoa que faz os posts, depois somos a pessoa que faz a entrega. Os estilistas acabam achando que têm que saber fazer tudo. Mas a verdade é que para se ser estilista não tem necessariamente que ter esta formação convencional. É importante, sim, e naturalmente a formação dá-nos mais skills que nos permitem estar numa melhor posição, mas tudo isso é possível também se nós decidirmos olhar para a profissão com muita responsabilidade e corrermos atrás das coisas. Agora, Isis, nessa coisa dos estilistas, muitos, sobretudo os moçambicanos, tendem a fazer tudo sozinhos. Não será que o fato de não termos escolas influencia nisso? Por quê? Eu estou a imaginar um estilista que seja apenas criativo, faz os desenhos. Depois tem que escolher a textura do tecido, Os materiais. a cor, os botões.
e depois tem que costurar. Temos pessoal que pode executar isso e trazer a tua imaginação à realidade em Moçambique? É fácil encontrar estas pessoas? Fácil, eu digo-te com muita clareza que não é. Eu sou Ok. também presidente da Associação Moçambicana de Estilistas Sim. e nas nossas conversas com quase todos os estilistas a todos os níveis, a nível dos mais profissionais até os mais na fase de iniciantes, uma das conversas principais que nós temos é a dificuldade que se tem para encontrar alfaiates Isso. com uma capacidade, como é que eu digo isso sem ser ofensivo? Destreza, linha Sim. fina. Com não é? a Não é? capacidade de nos trazerem produtos bem acabados Sim, e de interpretarem na íntegra os nossos desenhos. sim. Então, nós temos estado a trabalhar com os alfaiates que existem e que muitos destes alfaiates não têm técnicas de modelagem. Sim. São alfaiates que aprenderam com o tio, com o avô. Por exemplo, eu não faço roupa masculina, mas algumas vezes tenho encomendas de roupa masculina e contrato alfaiates para poder fazer o trabalho e fazer a entrega da encomenda. E há questões muito, muito básicas dele estar a cortar uma calça e eu, por uma questão de noção de medidas, conseguir dizer, senhor não sei quem, essa briguilha é muito curta. E ele, não, eu sempre fiz assim as minhas calças. Yeah. Eu, tudo bem, mas isso é muito curto. Ele, não, a senhora há de ver. E no fim, irmos para experimentar a calça e realmente a calça não servir porque é curta. Então, há questões técnicas que a pessoa, como criadora, tem que ter noção. Sim. Mesmo que não saiba, tem que conseguir olhar e dizer, tipo, isto aqui acho que não está muito bom. Sim. Porque, infelizmente, os profissionais que nós temos para executar os nossos sonhos não são do melhor que há. Como podemos sair disso? Nós temos estado a fazer algumas iniciativas. Por exemplo, no mês de julho, eu consegui que uma empresa, uma fundação, financiasse um curso de modelagem. Trouxemos um especialista brasileiro para capacitar-nos em modelagem e percebi nesta capacitação que até estilistas que são considerados estabelecidos também estão tinham com dificuldades. muitas dificuldades. Yeah. E muitos deles saíram desta capacitação com um nível de gratificação muito elevado e a dizerem que a partir de hoje o meu trabalho nunca mais volta a ser o mesmo. Então, temos estado a criar estas iniciativas de forma a minimizar as nossas lacunas. É importante que se replique estas capacitações e que não nos limitemos só a formar ou capacitar o estilista em si. Que possamos ter condições de capacitar também aos alfaiates e aos costureiros, porque no final do dia eles é quem fazem a maior parte do serviço. Porque em fase embrionária do negócio, é normal que eu, como estilista, tendo 2 vestidos por semana, consiga dar conta do recado sozinha. Sim. Mas depois o negócio cresce e há vezes em que esta estilista tem 10, 15 vestidos por semana e aí já precisamos de ter pessoas com capacidade de entregar este produto com o mesmo nível de qualidade. Não podemos ter dentro do nosso ateliê um vestido que sai melhor que o outro, porque este não fui eu que fiz, foi o alfaiate. E muitas vezes isso tem nos matado, porque consegue-se sentir esta diferença de quem fez. De quem fez. Yeah. E é importante que dentro da casa, do ateliê, se tenha um padrão de qualidade que não tenha que depender de quem fez. Então, estamos nesta luta de tentar capacitar os alfaiates, os provedores deste serviço, e é uma luta que ainda se vê muito distante de se alcançar aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas temos estado a tentar fazê-lo. Tem estas escolas que também surgiram, que têm estado a dar cursos de corte e costura, que para nós é uma mais-valia, porque muitos desses alfaiates aprenderam a fazer roupa de cabeça. Sim, sim.
porque o tio no mercado Sim. faz, então chamou o sobrinho, ensinou e as mangas são cortadas Desse jeito. desse jeito e depois conseguimos, eu, por exemplo, que trabalho com moda, consigo olhar e ver, tipo, aquela manga está diferente da outra, mas muitas vezes quem consome estes serviços não tem esta capacidade de percepção e basta a roupa servir e parecer que está bem. Este alfaiate pode estar no mercado durante 15 anos a servir pessoas de forma... Mas aí tem uma questão, Isis. Sim. Que é uma questão... Eu olho para mim, não é? Todas as minhas calças, sem exceção, eu mando para algumas retificações, não é? Para ajustar ao estilo que eu quero. E a semelhança do que estavas a dizer, é normal uma perna vir mais fina que outra. Sim. Ou verificares que isto aqui não foi assim tão bem feito. No fundo, vês no moçambicano, portanto, no costureiro, uma desatenção muito grande aos detalhes. Que é esta questão técnica que muitas vezes a formação é que nos dá. Não tendo a formação, muitos de nós achamos que o importante é servir e ficar bem. Sim. E porque o consumidor também muitas vezes não é educado o suficiente para saber quando é que uma peça de roupa é perfeita ou não, desde que lhe caiba, também vai se alastrando esta falta de qualidade dos nossos produtos. Esta capacitação que nós tivemos há um mês também veio nos fazer perceber a nós, estilistas que já estamos no mercado, que haviam muitas coisas que nós saltávamos. Okay. Muitos passos a nível de concepção de vestuário. Sim. E estes passos é que garantem lá à frente que tu tenhas uma peça impecável. E as grandes casas de moda a nível internacional seguem estes passos. Sim. Muitos de nós não seguimos porque não fomos educados a nível de formação. Que existem passos, que cada corpo é um corpo e que há coisas em cada tipo físico que têm que ser respeitadas. Isso. E que é possível que eu use um X-Shell, o João usa um X-Shell e a Teresa usa um X-Shell, mas que os nossos corpos são completamente diferentes. Isso. Que eu uso um X-Shell, mas se calhar eu tenho a parte superior muito mais larga. Isso. A Joana usa um X-Shell, mas se calhar a parte superior dela é muito mais fina. Se calhar eu tenho uma barriguinha, a Joana não tem. Se calhar eu não tenho ancas, a Joana tem ancas. Mas todas nós usamos X-Shell. Então, estas capacitações ou formações ensinam-nos a respeitar o biotipo de cada um e perceber que, afinal, há uma necessidade de fazer moldes para cada um dos nossos clientes. Okay. E muitos de nós não fazemos isso, se calhar até porque achamos que é trabalho demais. Yeah. Então vamos fazendo as coisas, daí surgem estas imperfeições de uma calça mais fina que a outra, de uma saia que tem uma anca num lado e no outro não tem, de um vestido que até serve, mas que está muito apertado. Sim, e que a pessoa não consegue se movimentar como deve ser, e de um forro que quando eu sento percebe-se o forro por baixo, porque há questões mesmo de medidas, de pinças que nos permitem ajeitar ou acertar o molde de acordo com cada corpo. Então, há uma necessidade de se capacitar a estes que são os que fazem o trabalho na sua essência. Sim. Isis Mbaga, e agora que pronunciei o nome completo, eu, antes de conhecê-la, eu conheci o seu nome. Ok. Porque falou-se muito da Isis. Sim. Houve uma temporada que era Isis Mbaga, estilista. O que me leva a uma pergunta agora que é, Isis, como é fazer negócio na moda? Dá dinheiro? Como se faz para dar dinheiro? Bem, hoje em dia, a moda dá muito mais dinheiro do que dava na altura que eu comecei e na altura em que se ouvia muito o meu nome. Eu costumo dizer que se a moda estivesse como está hoje, naquela altura, eu hoje, se calhar, seria milionária. Yeah. Sim, hoje em dia, o público aprendeu a consumir moda moçambicana. Acima de tudo, aprendeu a respeitar o preço do estilista moçambicano. Sim. E aprendeu a valorizar o ser
estar vestido como um moçambicano ou por um moçambicano. Sim. Então, hoje, a moda dá dinheiro, sim, desde que saibamos fazê-lo. Existe uma componente que eu acabei percebendo há muito pouco tempo, infelizmente, percebi tarde, que tem sido também um grande aliado deste ecossistema de negócio. Que é a promoção a nível de internet. Hoje, as novas marcas, muitas destas não existem há mais de 5 anos. Sim. Tem um boom a nível de número de seguidores, a nível de leque de clientes, mesmo por causa da dedicação que tem em relação aos conteúdos nas redes sociais. Yeah. Então, poder saber primeiro fazer o trabalho e depois perceber que é preciso comunicar, porque quem não é visto não é lembrado, e tornar-se, através destas ferramentas, objeto de desejo, faz com que o teu business avance. Okay. Hoje em dia, nós temos pessoas a sonharem com certas marcas moçambicanas e a fazerem de tudo para conseguir comprar um produto destas marcas. Sim. Então, há mercado para o setor. Eu, em particular, para além de ser estilista convencional, fazer a roupa para o Zeiss, para a Joana, eu também descobri que existiam outras saídas dentro do setor. Faço mais campanhas publicitárias, eu faço guarda-roupa para campanhas quase todos outdoors que nós vemos na cidade. Okay. Eu é que faço. Descobri que, sendo fazer figurinista, significa vestir os atores. Okay. Antes eu passava pelos outdoors e eu, de forma mesmo ignorante, pensava tipo, uau, aquele moço ou aquela moça veste bem. Porque eu achava que aquelas pessoas saíram de casa assim e foram para ali. Estar assim. Mas depois acabei caindo dentro do horizonte das publicidades, das campanhas, e aprendi lá que é um exercício muito grande para se chegar àquela camiseta branca e àquela calça jeans. Dar aquela impressão. Que o cliente manda-te um storyboard, em que no storyboard ele diz que quero promover esta garrafa d'água e esta água tem que passar a impressão de que é uma água mágica que quando entra... Isso. Não sei o quê. Yeah. Então, esta pessoa tem que transmitir através da sua imagem esta sensação que queremos levar para o outro lado. De leveza e não sei o quê. Sim. Então, que tu, como figurinista para aquela campanha, vais comprar não sei quantas peças de roupa, vais fazer as fotos e mandar para o cliente e vai voltar inúmeras vezes. Algumas vezes já certas, assim... De primeira. Tipo, eu filmei uma campanha agora esta semana em que a responsável da marca só me ligava a dizer, uau, Isis, obrigada, as cores estão muito nice. Mas às vezes ficas num exercício de tipo, não, este senhor não é a imagem desta garrafa d'água. Então, o cliente depois diz, ok, mas em vez de branco, se pusermos amarelo, e se não sei o quê, e depois de respeitarmos as cores da marca, depois verificarmos se não existem outras marcas de água que têm aquelas cores que nós estamos a querer vestir. Então, é um processo complexo, mas voltando para o que eu estava a dizer, eu depois descobri que existia esta outra área de e negócio, esta outra forma estilista. De fazer moda, e virei figurinista. Hoje faço campanhas publicitárias para várias marcas, faço cinema, comecei a fazer figurino para filmes, faço figurino para teatro, faço figurino para novelas, fiz o guarda-roupa da primeira novela moçambicana com mais de 600 episódios. Certo. E criei estas possibilidades para poder continuar a viver de moda sem necessariamente ter que depender do Zé se querer uma camisa ou da Joana querer um vestido. Descobri-me neste mundo e percebi que gosto mais de fazer figurinos. Ok. Isis, que é uma área específica agora e parece uma área de valor muito elevado. Exatamente. Sobretudo porque vais para o marketing, vais para as novelas e etc. Como é que tu aprendes a ser figurinista? Porque aqui tem uma série de conhecimento que não é só o vestir bem. No fundo, é o que essa forma de vestir comunica. Comunica, sim. É? Como é que chegas lá? A minha primeira campanha foi para uma marca muito grande. Não vou cá citar por questões de... Sim, tranquilo. Foi para uma marca muito grande. E quando me liga o dono da agência,
diz, vem cá fazer figurino para esta campanha. Eu disse, eu nunca fiz essa cena na minha vida, nem sei como se faz isso. Ele, mas tu és estilista, entendes de style, cores, então podes conseguir fazer. Passam 10 anos. 2014, 11 anos. Podes conseguir fazer. Então fui lá e explicaram-me assim quase que de cabeça. O que tinha que ser feito, compra roupas, são pessoas que estão aí a dançar e não sei o quê, estão a curtir a cena e pensa nas cores da marca. E eu comprei tudo vermelho. A tal marca tinha o logotipo vermelho na altura. Comprei tudo vermelho. Então era uma campanha, tipo, se tivesses que olhar, seria uma campanha vermelha. Foi quando o senhor lá, o moço da agência, disse, ei, não é isso, não é para ir buscar só as cores da marca, é para brincar com as cores da marca, para destacar se é um turbante, se é no brinco, se é no cinto. E lá brincamos porque eles tinham das agências que mais guarda-roupa tem, tinham muitas coisas lá. Então fomos buscando outras coisas e montamos. Eu fiz a campanha e depois disso já são 200 campanhas até então ou mais. E ao longo deste processo eu fui percebendo que tinha que estudar sobre isso. E comecei a pesquisar, comecei a aprender. Mas percebi que sozinha também não conseguiria. Então fui me perguntando quem são os figurinistas que existem em Moçambique. E fiquei assistente destes figurinistas. Foste trabalhar para Fui eles? trabalhar para eles. Mas já tinha sido master de algumas campanhas. Mas eu percebi que eu precisava de aprender. Fui ser assistente da Daniela, fui ser assistente do Luigi e aprendi muito com eles. Com o Luigi eu aprendi a não me estressar, aprendi a improvisar, aprendi que temos que respeitar a marca, mas que também temos que deixar um espaço pouco de liberdade da nossa criatividade e temos que pôr qualquer coisa ali que tira aquilo, que aquilo deixe de ser aquela roupa que nós compramos na loja e tenha qualquer coisa nossa. E com a Daniela aprendi um nível de seriedade e organização que eu nunca tinha imaginado na minha vida que existia. Ela é aquela pessoa que temos que vestir 20 pessoas para esta campanha e o Zeice é um moço que dança e precisa de uma camiseta, uma calça e meias e não sei o quê. E depois em cada um destes ela ia pondo o checklist. E eu ficava tipo, isso aqui eu estou habitada a sair, só comprar. Vai acontecer. Então, com ela aprendi isso. Então, eu aprendi com os melhores que estavam a fazer isso em Moçambique. Uma delas é formada nisso, formou-se em Portugal. Então, esta da organização, esta super organizada. Então, aprendi com os melhores e depois voei. Mas continuei a pesquisar, inclusive até já me inscrevi uma vez para ir fazer um curso rápido em Portugal, mas depois acabou não acontecendo. Mas continuei a pesquisar e eu pesquiso todos os dias. Eu sou muito viciada em pesquisar. As pessoas veem-me no telefone, muitas vezes devem pensar que estou a ver páginas de... sei lá, estou a pesquisar coisas. Então, comecei a pesquisar mais, ler muito mais sobre isso, o que é, como é que não é. Agora mesmo, esta semana, estava numa indução sobre figurino e cenografia com um formador português que esteve cá em Moçambique, o curso terminou hoje. Então, eu continuo a pesquisar e numa constante formação, porque eu quero sempre saber um pouco mais. Eu tive um episódio muito, muito, muito negativo nesta onda de ser figurinista. Fui fazer um filme em 2023 e eu era a master de um filme de um dos maiores realizadores moçambicanos. E eu estava muito emocionada com isso, muito. Para mim era tipo, uau, vou ser master de um filme de um dos maiores realizadores que existe em Moçambique. E seguir aqueles passos todos de pesquisa, mandar para o realizador, ir lá provar, depois fazer as compras e fazer as provas de roupa, mandar para o realizador, para o produtor, e eles aprovarem e gostarem muito. Ei, isto está muito nice, o filme vai ser um sucesso. E depois fomos fazer o filme. O filme foi filmado fora de Maputo, ficamos lá 20 dias e quando cheguei, por causa desta
falta de formação, vamos assim dizer. Sim. Quando cheguei lá, eu pus as pessoas a vestirem-se tudo muito bonitinho e no fim, quando fomos ver as imagens, aquelas pessoas estavam muito bonitas para o contexto do filme. Nós estávamos a filmar um filme no mato que contava a história de uma velha nos anos 60 e esta velha estava com roupa limpa e engomada. Ou seja, no fundo estavam fora do contexto. Estavam fora de contexto. A roupa estava bonita, estava bonita mas e não estava para aquele enquadrava-se, ambiente. mas não estava para aquele ambiente. Yeah. Até podia ser a mesma roupa, mas suja, mas ou tinha que estar rasgada, suja, rasgada, maticada e etc. Então, eu estraguei o filme. Estraguei o filme por falta de experiência. Então, há uma necessidade constante de formação. Certo. Hoje em dia, eu já consigo ver, depois deste episódio, que não foi nada bom, eu já consigo ver nos filmes, tipo, o nível de detalhes tem lá. Este filme aqui é de guerra e está todo muito, muito escuro. As imagens escuras. Tudo nublado. As roupas, tipo, vê-se que este aqui não sai daquela caverna há não sei quanto tempo. Então, há uma grande necessidade de se capacitar, mesmo não tendo ido a uma escola sobre figurinos. Hoje em dia, eu já posso ensinar sobre figurino, porque eu estive neste exercício ao longo destes 10 anos de pesquisa, de capacitação, e depois com estes tropeços, percebi que ainda haviam coisas por aprender. Por exemplo, eu venho das novelas, e a minha experiência era com novelas e seriados, a nível de televisão. E nos filmes eu fui sempre assistente. Então, quando passo para este filme como master, eu vinha de um cenário em que na novela as pessoas são obrigadas a ficar bonitas. A novela é tudo muito bonito, muito limpo, muito engomado, muito perfeito, tanto que a cada cena que se falha, nós voltamos a organizar a gola e não sei o quê. Perfeição total. Sim, o filme já não. O filme é estética. É mais... O filme, tudo tem que ter a ver. A roupa tem que contar a história da pessoa também. Com o cenário, com o que se pretende contar. Onde está a acontecer. Nós temos que conseguir olhar para a tua roupa e ver que este senhor não come há 5 dias mesmo. Sentir isso. E eu aprendi com este erro e hoje em dia já estou muito mais abalizada nestas questões, mas é tudo uma constante aprendizagem. Outra questão, e agora mesmo para provocar isso. Tu vens com esta carreira de muita aprendizagem e eu vejo que estás a seguir um percurso diferenciado, não é? E está aí a inteligência artificial, não é? Há investidores, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns que recuaram, que estavam a criar grandes estúdios de cinema e etc. Recuaram porque, no fundo, a inteligência artificial tende a ir para lá, fazer o cinema completamente. Como é que vejo o futuro do que estás a fazer com o advento da inteligência artificial? Eu ainda acho que com todos os tipos de inteligência artificial que existirem, o humano ainda vai ser a tua melhor opção. Até porque existe uma coisa no humano que eu acredito que estas inteligências artificiais não têm, que é a sensibilidade. É uma coisa muito humana. Exato. E eu desativei há pouco tempo o ChatGPT, porque eu gosto muito de escrever. E quando me apresentaram o ChatGPT, uma amiga minha dizia, mas isso, tu tá aí a sofrer, porque se no ChatGPT, se tu puseres aí dele, vai te dar todo o texto. Eu percebi que aquilo torna as pessoas preguiçosas, entre aspas, e depois também fiquei com a sensação, posso estar enganada, porque as pessoas dizem, quando eu falo sobre isso, falo muitas vezes sobre isso, quando eu falo sobre isso, as pessoas dizem, não, o ChatGPT dá-te as informações de acordo com a forma como tu lhe propões a ideia. Se tu lhe detalhares ao máximo, aquela ideia vai ser 100% tua, porque ele vai trabalhar o texto em função daquilo tudo que tu foste dando-lhe como subsídios. Mas ainda assim, eu acho que nunca vai ser melhor do que uma coisa escrita por uma pessoa. Tem uma coisa na essência das coisas escritas pelas pessoas que toca em algum lugar, que mexe com as pessoas.
ok, o chat GPT vai nos dar um livro bonito, se eu quiser escrever um livro, vai nos dar um livro bonito, mas se eu não tiver a capacidade de, a partir daquele texto que ele me der, meter, se calhar, 60% ou 70% do meu eu, Isso. aquele livro vai ser um livro igual a todos os outros que falarem sobre aquele assunto. Tema. Então, eu ainda acho que mesmo com a aparição destas coisas todas que o mundo nos tem estado a trazer e que até são benéficas, ainda há uma coisa no ser humano que estas ferramentas nunca nos vão poder dar, que é esta sensibilidade. Naturalmente, vamos ficar com menos trabalho, porque se calhar para o realizador, para o produtor, vai ser muito mais fácil buscar um guião, por exemplo, num chat GPT do que pagar um guionista. Vai ser, se calhar, muito mais fácil buscar referências de figurino ou do que quer que seja num chat GPT do que ter que ainda mandar o guião para a Isis, esperar que a Isis leia o guião, depois esperar que a Isis desenhe, pesquise, não sei o quê. Se calhar vai ser muito mais fácil, mas ainda acho que o trabalho feito por humanos terá sempre esta questão da sensibilidade e de uma essência muito melhor do que dessas ferramentas. Mas, naturalmente, porque o mundo está virado para isso, vamos perder muito trabalho. Já há muita gente a reclamar e a perder trabalho por causa destas coisas. Eu gosto muito da tua forma de pensar, sobretudo quando dizes que há uma parte da sensibilidade humana que estas máquinas não hão de ter, que é uma coisa única nossa. Eu, à semelhança de ti, também gosto muito de escrever, acho que sabes disso, gosto de escrever. E quando comecei a utilizar a inteligência artificial, por exemplo, se eu fizesse a inteligência artificial escrever uma carta por mim, mesmo que eu desse toda a ideia, eu sentia que há um toquezinho que não está aí. Por isso que eu desativei. Não é? Há um toquezinho meu que não está aí. Eu até podia sugerir a ela, que tal se aqui fizeres assim? E ela às vezes até força a não ser como eu estou a dizer, certo? E fiquei com essa sensação de que provavelmente a inteligência artificial esteja a nos batizar para uma forma de estar, que depois já há de ser comum para nós, e o próximo ouro há de ser eu conseguir trazer algo muito diferente do que a inteligência artificial possa trazer como humano. Sim. Certo? E uma das coisas que eu senti e sinto, até porque convivo com pessoas que usam muito, é que torna-nos preguiçosos. Eu tenho pessoas à volta que até para uma conversa banal usam a inteligência artificial. Estamos numa mesa e decidimos começar a falar de política e de repente a pessoa pega o telefone, vai mexendo e depois sente-se pronto para... Não, eu não sei, nessa parte não sei se é de concordar contigo. Eu não acho que nos torne preguiçosos. O preguiçoso é preguiçoso. Então, ele, se vier uma ferramenta que lhe ajuda a ele expressar ainda mais a sua preguiça, ele vai fazer isso. Porque eu utilizo muito a inteligência artificial, mas utilizo para ela, por exemplo, ou me dar rapidez, ou trazer alguma clareza sobre uma coisa que eu não estou a perceber muito bem, ou trazer uma elevação que é, eu faria isso a este nível. Deixa-me ver se... Por isso é que muitas vezes o que é que eu faço? Eu tenho a minha ideia do que eu quero fazer e como quero fazer. Não partilho com ela como eu faria. Eu só digo, quero fazer isto e etc, e etc. Como podemos fazer? Ela traz a ideia, mas eu tenho a minha. Ok. E depois é que vou introduzindo a minha. Porque se eu já trago a minha, crio tendência, ela mistura e eu perco a minha originalidade, tá vendo? Então, eu acho que a inteligência artificial ajuda. Utilizas, em vez de desligar, por que não utilizas ela para te tornar mais criativa? É porque, na verdade, eu sentia, das poucas vezes que usei, eu sentia que ela dava-me, se calhar, mais do que eu precisava e não me permitia meter o meu eu ali. Porque, às vezes, tu perguntas a esta inteligência artificial como fazer um projeto sobre, sei lá, e de repente ele está a dar o projeto, mas tu só crias a ideia do projeto. E de repente ela está a perguntar, queres que eu te organize este projeto para vender para uma ONG? Depois tu diz, então ela depois te pergunta, queres que eu te transforme isto? Então, se tu já tens estas... Não, aí a inteligência, pelo menos o chat GPT que eu uso muito,
ela é muito proativa, que é, tu fazes uma pergunta, se ela pensar que entendeu o contexto, vai fazendo-te perguntas a sugerir aquilo que seria o melhor, o ideal colaborador, não é? Que vai te fazendo sugestões sobre como ir para frente. Aí tens de ter algum cuidado quando tu tens uma coisa para construir, que é não te deixes muito levar pelo que ela está a te induzir a fazer. E, por exemplo, quando queres uma resposta curta, eu digo a ela, cria-me 10 títulos sobre mas tem que ser um título de uma linha. Ok. Ou os títulos têm que ter só 7 palavras. Ela faz-me uma resposta a esta pergunta, mas eu só quero 2 parágrafos. Ela vai fazer. Se calhar o meu problema era não ter esta visão, diria, de que eu pudesse brincar com Podes ela. brincar muito com ela. De alguma forma Muito. E tirar o melhor Até da sua podes existência. dizer, escreva na linguagem formal moçambicana. Não há de aparecer abrasileirado. Escreva no calão que os estilistas moçambicanos utilizam. Ela vai trazer. É só que instrução eu dou a ela, e as instruções são ilimitadas. É a tua criatividade. Sim. Então, se calhar, pela minha má percepção, eu assumi sempre que aquilo tornasse as pessoas muito preguiçosas, porque tinham tudo a um clique. E o ter tudo a um clique, às vezes, faz com que nós paremos de pensar. Porque antes, eu, para escrever um projeto, se calhar levasse 1 semana, 2, porque tinha que pesquisar, tinha que calcular coisas, etc. Então, estas ferramentas dão-nos o tal projeto em 5 segundos. O que é bom? É bom, mas eu gosto de me sentir dona, no verdadeiro sentido, ter propriedade sobre as coisas. Isis, não achas que se trate, e eu vou insistir um pouco nisso, por quê? Porque eu às vezes tenho até discussões com colegas ou colaboradores. Isis, eu tenho muitos alunos e tenho uma aluna que vai fazer alguma coisa de moda que eu não posso revelar, que é uma coisa única. E quando estávamos a construir o posicionamento da marca dela, algumas coisas eu não percebia. Apesar de nós estávamos a utilizar a inteligência artificial, eu incentivo o uso. E vinham lá expressões que eu não percebia. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu não sou da área, eu não ia perceber. Eu, por exemplo, estou a desenhar alguns aplicativos. Quando estou com o programador e ele fala algumas coisas, vamos para a inteligência artificial, eu não entendo. Então, não sei se te torna preguiçosa, porque, no fundo, tu percebes daquelas coisas. É assim... Eu sei escrever uma carta para um ministro e já escrevi várias vezes. Se eu pedir à inteligência artificial para escrever aquela carta ao ministro, fui eu que escrevi. Porque eu é que li, eu é que instruí, eu é que corrigi e eu é que aprovei. Fui eu. Só que foi rápido. Eu acho que aquilo dá-nos muito mais do que nós realmente precisamos. Às vezes faz isso. Se fosse uma coisa limitada, que te permitisse ter... uma carta bem feita, mas que de alguma forma precisasse que tu ainda pusesses lá qualquer coisa, eu gosto disso. Mas o que eu não gosto é esta infinita capacidade da inteligência artificial de te dar coisas. Abre de novo, Isis. Não, porque podes vir a precisar. Abre de novo, domina ela. Tens que mandar. E não deixar que ela me domine. Sim, tu tens que dominar ela. Tu tens que dominar. E ela, apesar de ser um pouco rebelde, no sentido tenta te induzir, mas tu podes dominar. Por exemplo, agora, há pouco tempo, eu fui convidada para fazer parte de uma coletânea, compilação, sei lá. Um livro que várias mulheres estão a escrever e sobre um tema específico. E eu escrevi o meu texto e enviei. E depois, no grupo que se criou para comunicar este assunto, a pessoa que... A dona da ideia, né? Sim. Veio e disse, ei, meninas, please, não usem muito inteligência artificial. Tem textos que eu estou a receber São aqui muito crus, que estão muito óbvios. Vê-se que é inteligência artificial. E nesse dia eu disse, afinal, até para este tipo de assuntos eu podia ter usado a inteligência artificial. Ok, tudo bem. O meu texto foi de forma muito natural, tua, humana, né? E eu depois fiquei a pensar, tipo,
quando este livro sair, se calhar o meu texto vai ser o mais matreco de todos. Não porque vai. é o meu texto. Não enquanto vai. que os outros textos Não são vai. aqueles que vêm todos bonitinhos e com muitas coisas ali Não bem vai, não vai. quadradas. Há uma coisa que eu faço, por exemplo, eu posso dizer assim, ChatGPT, eu posso pegar este nosso episódio, meter numa inteligência artificial, para tirar o áudio, meter numa inteligência artificial para fazer a transcrição. Levar para a inteligência artificial e dizer, dá-me 10 títulos para esse episódio. E ela vai me dar 10 títulos e eu posso misturar o que eu estava a pensar com os componentes Daqueles interessantes títulos. de cada um dos títulos e trazer um. E muitas vezes eu digo, ficou super. Mas às vezes digo, não, que tal? Porque ela quando diz, ela puxa um pouco o saco também. Diz super, tu, não, e que tal? Ela afina e pode se tornar humana. Ela tem muita força de nos tornar inteligência artificial, mas tu és firme o suficiente para preservar, consegues. Então, coloca o desafio, volta, vai ser rápido. Vou Isis, voltar. uma questão curiosa. Estou a olhar para uma menina criativa que quer ser estilista. Ela olha para Taíbo Bacar, estilista moçambicano com uma marca high ticket. Sim. Olha para Nivaldo, estilista moçambicano com uma marca de ticket médio, mais ou menos. Olha para Isis Mbaga, que está a seguir um percurso mais para a área de figurino no cinema e nas publicidades. Que linha você aconselharia a ela seguir? Na verdade, a moda é tudo isso. Sim. Nós temos na moda diversos segmentos e até mesmo se pensarmos em ser apenas estilistas e fazer roupa para pessoas, podemos fazê-lo de formas completamente diferentes. Eu posso decidir que sou uma estilista apenas de noivas, posso decidir que quero fazer só roupa interior, posso decidir que quero fazer apenas roupa masculina, mas eu quero ser uma estilista apenas de acessórios, bolsas, etc. Então, a moda dá-nos imensas possibilidades. E em todas estas possibilidades, nós podemos sê-lo e fazê-lo da melhor maneira possível e conseguirmos vingar e singrar. Uma das coisas que a moda nos dá é este poder de escolha. Que, aliás, quem tem a oportunidade de fazer a formação convencional tem uma altura que tem que decidir para que segmento vai. Então, falamos agora do Taíbo, que decidiu que iria fazer alta costura e mesmo na roupa de pronto a vestir que tem, ia servir um segmento de alto nível. De alto nível. Podemos, e até podemos decidir fazer isso mesmo sendo uma marca pequena. A forma como nós nos introduzimos no mercado determina muito como seremos recebidos. Há um erro muito grande que tem acontecido, é que as marcas pequenas ou as novas marcas assumem que para serem bem recebidas têm que ser baratas. O que é o contrário? O que é o contrário. Então, eu posso decidir, mesmo sendo uma marca no name, vamos assumir, mas que tem nome, porque se é marca é porque tem algum nome, mas mesmo sendo uma marca não conhecida, posso decidir pôr-me, posicionar-me ao nível de uma marca tipo Taíbo Bacar. Tenho que conseguir convencer ao meu consumidor que eu valho tudo isso através de uma ferramenta que se está a usar muito, que é o storytelling. Isso. É contar histórias interessantes sobre a marca que permitam ou façam com que eu me torne, de valor, tenha esta percepção de valor e me torne um objeto de desejo. Isso. Existem marcas que por ano só fazem 10 peças de roupa e que estas 10 peças de roupa lhes permitem viver o ano todo como empresa. Existem marcas a fazerem 30 vestidos por mês e que não têm capacidade de sustentabilidade, porque em cada um desses vestidos só lucram 1.000 meticais. Então, eu, se decidisse voltar a fazer roupa para fora, muito provavelmente posicionaria-me num nível de alta costura, não diria, porque a alta costura assume-se muito para questões de encomendas direcionadas, mas faria o pronto a vestir mais num nível high, em que as pessoas
para comprarem uma camisa minha de linho ou do que quer que fosse, tinham que sentir isso como um grande investimento, mas ao mesmo tempo teria que lhes dar como retorno a garantia de qualidade. Eu tinha que poder vender esta camisa de linho a 15 mil meticais, mas tu sentires que vale a pena comprar esta camisa a 15 mil meticais, porque é uma camisa que vai durar a vida toda. Que é uma coisa que muitas marcas têm falhado. Sim. Muitas marcas decidem posicionar-se em níveis highs, no entanto, não se organizam para entregar o produto com o mesmo nível. Depois, existe alguma valia nas marcas como a nível do Thierry, que é podermos sustentar as massas e podermos garantir um fluxo de negócio e de capital que mais é rápido. Que está sempre a acontecer e que também nos permite estar na vida das pessoas. As pessoas querem estar na moda, as pessoas querem vestir moda moçambicana e nós sabemos que na nossa realidade muitos não têm acesso ou condição financeira para vestir uma marca que te vende uma camiseta a 30 mil meticais. Então, poder ter uma camiseta de um estilista moçambicano a 3,5 faz com que muitos possamos vestir marcas moçambicanas. E o nosso setor precisa deste tipo de marcas também, porque nós andamos a discutir muito sobre a questão da indústria da moda. Eu digo sempre aos meus colegas, nós não temos indústria ainda. Sim. Mas para que possamos vir a ter uma indústria propriamente dito, nós precisamos que as marcas comecem a atrever-se a serem nível dos Thierrys, da Ibus Bacares, Minas de Shazia Adams, e poderem pôr-se no mercado dessa forma. Aquisição imediata. Usei sair de casa, quero uma camisa, poder comprar uma camisa hoje. 90 ou 70, 90 até estaria a ser extremista, mas é 90 mesmo. 90% das marcas moçambicanas fazem atendimento personalizado. Certo. São marcas que eu costumo dizer que são marcas para depois das 18. Vais para lá porque tens um casamento, tens uma festa, tens um lobolo, tens um... Mas isso, aqui vem uma outra questão que eu acho, não sei, não entendo nada de moda. Se tu queres seguir a linha do Nivaldo ou do Taibo, que é, apesar de eles estarem em tickets diferentes, mas são linhas comerciais. Sim. A linha comercial implica rigor na fabricação. Aquilo que tivemos, aquela conversa que tivemos no início, a gola tem que ser igual em todas as camisetas. Sim. O logotipo tem que estar igual. E aquele rigor todo. O que implica um processo de fabricação. Eu desenho a peça original, mas essa peça original vai ter que ser replicada com o nível de rigor da peça original. Sim. Acha que os estilistas moçambicanos, olhando para o nível de pressão de vestuário usado, que é vendido cá, e vestuário que vem da China, Brasil, que é barato, dá ainda assim apostar nesse mercado? Dá sim para apostar nesse mercado. Na verdade, ao longo dos anos, nós participamos como designers em várias feiras internacionais. E uma das coisas que era o nosso grande calcanhar de Aquiles era o facto de nós não conseguirmos entregar aquele produto que levamos para a feira replicado com a mesma qualidade. Sim. Porque o que acontecia é que hoje nós íamos lá, fazíamos a exposição e depois algum feirante, requisitava. Eu quero 20 calças destas. E Isis tinha posto naquela calça um botão que apanhou por aí. Já não tem. Então já não tem. E este nível de encomenda é muito rigoroso. Sim. Eu quero a calça e se calhar o botão é que me fez querer aquela calça. Sim, sim. E nós, pela falta de conhecimento, poderíamos ter essa conversa ainda há dias com uma colega. Poderíamos, de repente, enviar 20 calças, cada uma com a sua cor. E acharmos que está-se bem, porque, decidi ser mais proativa e entregar mais do que me pediram, mas estás a estragar o negócio. O cliente queria aquela cor naquele tamanho, o botão é aquele. Sim, este era um dos grandes calcanhares daqueles que nós tínhamos há uns anos atrás, quando participávamos em feiras internacionais, etc. Hoje em dia, o estilista moçambicano já está mais consciente e já percebe muito bem a questão da identidade da marca, a questão da entrega
com qualidade, e já percebemos mais ainda que há uma grande necessidade de conseguirmos estar ao pé de igualdade com estas ofertas todas que existem, que são as Turquias, a China, sim, Brasil, sim. etc. e tal. Ainda não se sente muita ousadia nesta maximização Mas de há material produção. para trabalhar, maximizar a produção. Sim, Aqui. ainda não se sente muito esta ousadia. Primeiro, pelas dificuldades que temos a nível de aquisição de material. Estive a conversar há pouco tempo com uma marca moçambicana que está baseada em Tete, e elas diziam que tem muita dificuldade para adquirir material. Sim. Elas mandam vir o material da China e às vezes não vem o que pediram, e às vezes tinha que ser porque tinha que ser aquele material, porque agora é para uniformes, etc. e tal. Sim. Então ainda temos estas pequenas lacunas, mas... E depois tem a questão de produção também. Eu estive a dizer no princípio da nossa conversa que nós temos alguma dificuldade em garantir qualidade. Se tiver que montar uma linha de produção. Se tiver que montar uma linha de produção grande. Mas eu sou sempre da opinião que se algumas marcas estão a conseguir fazê-lo, as outras também podem. Só não tem necessariamente que ser na mesma escala. Sim. Porque, por exemplo, eu estive a falar da marca Mina, que é uma marca, que é uma das melhores marcas que nós temos em Moçambique. É da Shazia Adams. É uma marca de moda sustentável. Sim. E que esta marca traz-nos coleções quase que de 3 em 3 meses, ou de 6, mas acho que é 3 em 3 meses, traz-nos coleções, mas são coleções curtas. E é tudo produzido no ateliê dela, com um rigor a nível de controle de qualidade, e com materiais que muito provavelmente vêm de fora, porque ela trabalha muito com materiais naturais, etc. Sim. Mas que é uma marca de peças, a nível de quantidade, não é tão... Portanto, ela no fundo não faz muitas réplicas repetidas vezes, não é? Sim, se uns trazem se calhar 500 peças iguais, ela talvez faz 20, 30. Mas já está neste modelo de venda direta, sim, que eu acho que é a única saída que o estilista moçambicano tem se quiser realmente começar a falar de indústria. As marcas não têm necessariamente que vender todas muitas peças, mas tem que ter a capacidade de ter produtos de pronta aquisição, porque isso é que cria o fluxo a nível de geração de renda. Sim. Por que eu insisto nessa questão, Isis? Quando o empreendedor ou o empresário começa a evoluir, sim, e sobretudo se o criativo é ele percebe, quando ele amadurece, percebe que ele precisa instalar um sistema que replica sim, aquilo que ele pensa, sem que ele seja escravo desse sistema. Exatamente. Certo? Isso significa que você amadureceu como empreendedor. E garantir que a tua empresa funcione mesmo que tu não mesmo estejas que tu lá. não esteja. Sendo assim, se nós formos olhar para Kanye West, que fez colaborações com Adidas e etc., tu consegues perceber que ele criava um produto muito específico. Não é? Uma sapatilha específica e massificava. Virava febre e é isso que trazia dinheiro. A minha questão é mesmo à volta disso. O moçambicano, nas condições em que a gente se encontra, tem esta possibilidade de desenhar uma peça, validar, massificar a produção e enriquecer com isso. Eu pego este exemplo, a semelhança do que faz o Nivaldo, e eu acho genial o que ele faz, que é, por exemplo, teve aqueles bonés que ele fez com a marca dele, bonés simples, mas que para o momento em que ele trouxe-nos aquelas lembranças do passado, não é? E as pessoas foram comprando, e depois fez aquelas bolsinhas, não sei como é que se chama. Sim. Portanto, ele tem linhas que dá para massificar a produção. Sim. É um modelo que para Moçambique funciona? Será que produzem cá, trazem de Não, fora? as peças de Nivaldo, uma boa parte são produzidas agora localmente, Ok. mas também tem uma parte que é produzida Fora. a nível internacional. Certo. Inicialmente era tudo produzido fora. O moçambicano, e através da marca mesmo do Nivaldo, já nos fez perceber que é um consumidor
ativo. E principalmente se a marca tiver um preço acessível. Sim. Eu vejo as peças do Nivaldo em todo sítio. Em sítios que às vezes eu digo, até Chegou aqui. Exato, Eu estive em Teta há pouco tempo e vi muitas pessoas com produtos do Nivaldo. Então, é possível sim que um estilista moçambicano decida criar uma marca ou criar já na sua marca existente linhas de produção àquele nível. Mas certo. Tem a questão do investimento. O Nivaldo costuma dizer-me nas nossas conversas, disse-me isso ainda esta semana, que diz, para ir à China não precisa ter dinheiro. Tens que só querer ir. E lá tudo acontece. Okay. Mas é uma coisa que muito provavelmente um empreendedor que não tem esta informação não perceba. Isso, e pensa que para eu me tornar uma marca naquele nível tenha que ter se calhar 1 milhão de meticais. Mas muito provavelmente com menos é possível começar. Eu ouço histórias muito interessantes, não só no setor da moda, de pessoas que começaram com muito pouco. Okay. E que tenho dentro do setor da moda um grande exemplo. Uma das minhas colegas começou com ir à África do Sul, comprar 4 ou 5 blusinhas, voltou, depois com o dinheiro das 5 blusinhas foi comprar mais 10, voltou e depois com esta aceitação percebeu que o negócio da moda era uma coisa boa, começou a aprender a costurar, virou estilista e depois neste processo de ter virado estilista percebeu que aquilo não lhe estava a dar tanto quanto ela gostaria e voltou o seu negócio para a venda de roupa importada. Hoje vende roupa da Turquia, Estados Unidos, etc, etc, etc. Então, todos nós, a partir do que nós temos, se é dinheiro para comprar 5 blusinhas, se são peças de reaproveitamento e transformadas de crochê e reaproveitamento de jeans, se é a fazer brinquinhos ou whatever, todos nós temos a capacidade de alguma forma, transformar os nossos negócios a esse nível destas marcas que estivemos aqui a mencionar. O problema é que muitos de nós não temos rigor. Não temos responsabilidade, talvez diria, e levamos tudo na desportiva. Eu, uma vez, estive a ouvir uma entrevista do Black Coffee, que não tem nada a ver com moda, é DJ, e alguém perguntava-lhe como é que ele tinha conseguido transformar-se num DJ internacional, tão querido. E com muita rentabilidade, não sei o quê. E ele disse que é porque eu levo o meu trabalho muito a sério. Eu não sou DJ a partir da quinta-feira. Eu todos os dias de manhã vou ao escritório. E quando chego ao escritório, porque tenho que ficar lá até às 17, sou obrigado a criar. Então, desta... Ele trabalha, de fato. Ele vai ao escritório de forma mesmo séria e estando lá ele é obrigado a criar. Então, muitos de nós temos as nossas marcas e levamos os nossos negócios na desportiva e acreditamos que dar estes passos são para alguns, mas na verdade todas as nossas marcas, dependendo da forma como nós as pusermos no mercado e a forma como nós gerirmos esta exposição no mercado, podem se transformar em grandes marcas. Isis, uma outra questão provocativa, e esta é para toda a tua área de moda, mas moçambicana. Sim. Nós somos, por excelência, consumidores de marcas que vêm de fora. Falsas. Na sua maioria. Na sua maioria, sim. Por exemplo, quando estamos a falar de Gucci, Louis Vuitton, etc., eu quando vejo já sei que é falso, não é? Porque nem temos stores aqui, nem nada. Mas a questão era, o fluxo das marcas é de lá para cá. Sim, e poucas vezes de cá para lá. Exato. E a minha questão é, olhando para as questões de tradição moçambicana, de cultura, nós temos algumas coisas únicas. O que é que falta para haver um contrafluxo, que é as nossas marcas começarem a estar daquele lado também com força? Eu acho que a coisa principal, e isso eu discuto sempre com os meus colegas, a coisa principal que falta é que nós não temos identidade. E por que eu vou comprar uma camiseta Isis Mbaga se no meu país tem camisetas iguais? Então tem que haver alguma coisa no nosso produto
que faça com que aquelas pessoas tenham vontade de usar. E nós somos campeões em réplicas. Muitos estilistas moçambicanos, se nós entrarmos agora juntos para os Instagrams das marcas moçambicanas, os vestidos que estão lá são os mesmos vestidos que os estilistas internacionais estão a fazer. Tudo o que estamos a fazer e a fazer as pessoas vestirem são coisas que o mundo está a fazer. Se o mundo agora decidiu que as roupas que estão na moda são aqueles fatos meio nigerianos e não sei o quê, nós estamos a fazer isso para os nossos clientes. Então, o dia que nós começarmos a pensar em criar produtos que tenham o nosso DNA e a nossa identidade, nós vamos conseguir furar. Eu tenho estilistas que já participaram, colegas que já participaram em semanas de moda internacionais e das vezes que levaram produtos com um quê de moçambicanidade, ou através da capulana, ou através de acessórios feitos com cocos e não sei o quê, o sucesso foi sempre muito mais visível. Mas o que acontece é que nós estamos habituados a servir ao mercado com aquilo que nós achamos que é o que o mercado está a precisar. E dificilmente criamos coisas e ensinamos o mercado a gostar destas coisas. Se eu estou numa semana da moda internacional e os meus vestidos são iguais do estilista português, do estilista francês, por que hão de vir comprar em Moçambique? Mas é que vem outra questão, Isis. E agora é mesmo... E só para finalizar esta questão. Existem estilistas sul-africanos que começaram na mesma altura que eu e muitos dos estilistas moçambicanos. Participaram das primeiras semanas de moda conosco, inclusive alguns deles já estiveram em eventos comigo em Paris e não sei o quê. Estes estilistas sul-africanos hoje têm lojas em Nova York, têm lojas em outros lugares, são considerados grandes nomes a nível da indústria da moda, não só africana, como do mundo. Mas se tu fores para as páginas destes estilistas, tem uma coisa muito forte a nível de identidade cultural. Eu, em 2009, participei de um evento que era um concurso também no Níger, que estava inserido dentro do maior festival de moda africana que existe, que é o Festival Internacional de Moda Africana, o FIMA, que é um evento que todos os anos que acontece tem lá grandes nomes da indústria da moda. No ano em que eu fui, o convidado especial era Jean-Paul Gaultier. E, no fim de tudo, escolhe-se um dos estilistas emergentes, dos quais eu fazia parte nessa altura, para ganhar um certo valor e depois entrar para o mercado francês através de participação em coisas, etc. e tal. No ano em que eu fui, ganhou o estilista sul-africano. O que o estilista sul-africano tinha levado? Isis, porque sabia que ia para um evento francófono, tentou perceber o que os estilistas franceses fazem e criou uma coleção em malha, com drapeados e não sei o quê. Não era eu. Queria ir impressionar os franceses. E depois, o estilista sul-africano, que é o estilista que ganhou o Thokozani Bata, tinha levado calças caqui, do jeito dos sul-africanos, cintos normais, todos feitos com miçangas, aquelas cores deles, camisetas, com todos aqueles elefantes, os Big Five, não sei o quê, chapeuzinhos, aqueles dos sul-africanos, e muitas coisas identitárias. A roupa em si era muito básica. Eram calças, tipo votsotos e coisinhas assim, e camisetas com a identidade deles cultural a nível das estampas, etc. Mas depois tinha acessórios todos à volta daquilo que era a identidade sul-africana. E eu, quando vi nos bastidores, fiquei tipo, esse estilista é maninho preguiçoso. O gajo mesmo veio para aqui com calças e camisetas. Lá da zona. Então, não lhe percebi. E ele ganhou. Quando tivemos a mesa redonda, em que é um momento especial, é um evento muito interessante, porque tens a oportunidade de poder estar numa mesa redonda com este grande nome. Quando tivemos a mesa redonda, depois de anunciarem quem tinha ganho, explicaram-nos que ele ganhou porque, primeiro, ele era o único estilista que vendia, de verdade. Tinha produtos que vendem. Segundo, era o único estilista que conseguiu nos trazer, porque eu também estava lá, a sua identidade. E nós temos muita preguiça como moçambicanos
de buscar estas questões identitárias. Em algumas conversas dizemos que é porque não há registros, mesmo que eu queira fazer, eu já procurei pesquisar, não há coisas moçambicanas que nos possam levar para a criação de uma linha que seja meramente moçambicana. Não tem que ser necessariamente meramente moçambicana. Nós vivemos num mundo global em que percebemos quais são as tendências. Eu posso fazer uma camisetinha destas que comprei nem sei aonde, mas se calhar por aqui alguma coisinha que diferencie esta camiseta das camisetas que vendem na Intermoda, no Pepe, no Mr. Price, porque só aí vai fazer sentido que estes países decidam comprar de nós. Agora vem uma outra questão e vamos pensar juntos. Quando tu vais para Malawi, sim, quando tu vais para a Suazilândia aqui, ao lado, principalmente, sei onde tu queres chegar. quando tu vais para a África do Sul, sabes onde eu quero chegar? Sim. Quando tu vais para a Nigéria, Senegal, entendes o que eu quero chegar? sim, Angola. Sim, eles têm a cultura tão forte e eles exibem isso. O moçambicano, e eu vou insistir nessa questão porque acho importante, nós precisamos aparecer. O moçambicano, vais olhar para a música, o que estavas a dizer é o mesmo que um moçambicano daqui ir para um festival nos Estados Unidos e cantar trap. Exatamente. Você não está a fazer nada. Yeah. Você está a ir brincar, não é? Ou, exato, ser um cantor, ir, sei lá, fazer uma música de França, ir cantar lá. Não tem lógica. A questão é, por que não há estilistas que pensam, por exemplo, como a Langatana, fazer aquelas figurinhas dele, que uns vão chamar de feias, mas que são únicas, que têm muita identidade nossa e que, se calhar, foi isso que fez a coisa aparecer. É um traço único que ele tem. Por que nós temos a tendência? E disseste uma coisa profunda. Vais ver aqui um estilista maravilhoso, veja a peça dela, muito bonita, mas se tu procurares, has de encontrar o sítio onde ele foi buscar igual. Sim, igualzinho. Só mudou o padrão. Por que há esse medo de criar, quando vemos nas grandes praças de moda as pessoas a vestirem caixas para serem únicas? O que é que se passa? Eu acho que, na verdade, tem uma questão de educação até do próprio consumidor. Porque nós, como estilistas moçambicanos, temos um problema do consumidor ainda não ter percebido muito bem o que é o papel de um estilista. Tu tens clientes a virem para o teu ateliê com desenhos e fotos de outras marcas a pedirem para que tu faças uma cópia. Não há uma questão de direito autoral, respeito ao direito autoral da moda. E existe direito autoral para a moda. E nós respeitamos muito pouco isso. Então, tem primeiro esta questão da educação que o consumidor não tem. Este consumidor ainda não percebeu exatamente qual é o papel do estilista. Sim. O consumidor vem ao meu ateliê com uma foto de um vestido, tá aí Bacar, para copiar. Okay. E tu perguntas, mas ok, por que tens que vir para aqui se tá aí um estilista moçambicano e está aqui na esquina e podes conseguir fazer o vestido com ele? É muito mais prático e seguro de que vai sair exatamente assim. Então, o consumidor ainda não percebeu qual é o papel do estilista. E o consumidor, muitas vezes, é que faz com que o estilista acabe indo por outras vias. Eu criei, há poucos anos atrás, um seminário sobre direito autoral da moda, que era para nós discutirmos sobre estas questões, do porquê que nós, como estilistas moçambicanos, nós estamos a criar nossas coisas e estamos a copiar coisas dos outros. E um colega meu levantou-se e disse que porque o consumidor quer aquilo. Porque é o que se está a vestir. E eu, como estilista, preciso de comer, preciso de alimentar a minha família. E se eu disser não para aquele consumidor, ele há de fazer no outro sítio e há de haver uma outra pessoa que vai aceitar copiar. Então, muitos estilistas acabam fazendo o que acham que vai ser aceito pelo consumidor, porque é o que se está a vestir na Europa, na América, na Ásia, onde quer que seja. Tem esta questão da falta de educação do consumidor. Mas também tem a nossa questão de falta de apropriação a nível de cultura.
Muitos de nós temos várias influências culturais e dizemos que não, é porque o país não tem referências claras, porque vais para o norte, é muito Arábias, Índias, não sei o quê. Vais para o sul, é não sei o quê. E depois também nós fomos colonizados e ficamos com muitas referências. Então, mas eu acho que é uma questão muito nossa de falta de interesse para que nós possamos começar a apropriar-nos daquilo que é a nossa cultura, a nossa identidade. Se calhar porque achamos que a nossa identidade não é aceite ou não será aceite. Existem muito poucas marcas, poucas mesmo, moçambicanas que já têm esta veia tipo, tem no seu DNA e no seu processo criativo esta identidade local, mas são muito poucas. Mas isso, e estas poucas não são tão bem recebidas a nível de consumo, porque eu acho que o moçambicano gosta de estar como os outros. Eu senti isso também quando fui viver para a França. Eu, na minha primeira semana, ou se calhar uma semana depois, 2, 3, já queria comprar roupas iguais às da francesas, já estava a comprar leggings, cirolinhas, porque elas vestiam assim, sabrininhas e não sei o quê. Mas depois tu tinhas pessoas que estavam na França há mais de 10 anos, do Togo, do Senegal, que continuavam com identidade, continuavas a ver com túnicas nas ruas, continuavas a ver. É um moçambicano no Brasil que vira brasileiro, ao falar em menos de um mês. Então, acho que é uma questão muito nossa de educação, que tem que ir para as escolas. Nas escolas, os nossos filhos têm que começar a aprender que são moçambicanos e que é bom ser moçambicano. Eu vejo, por exemplo, artistas nossos que só começaram a ser aceitos aqui. Depois que começaram a fazer quando ficaram sucesso. famosos em Portugal e etc. O que é que falha? Eu, na verdade, acho que é uma questão cultural. É a educação. Nós não temos uma educação que nos permita gostar do nosso, termos orgulho do nosso e aprendermos a vibrar com as nossas coisas. Isso é uma coisa geral. Eu vejo isso em todas as áreas, não só na moda. Mesmo a nível de música, teatro, etc. Eu sinto que nós temos uma tendência a valorizar a peça quando o encenador é português ou francês. Valorizar a música se tiver uma parceria ou se for a um ritmo que é parecido ao do outro. Do outro. Mas eu ainda insisto, Zé, que é uma coisa que deveria ser ensinada desde pequeninos. Nas escolas ou dentro das nossas casas. Eu mesma estou a falar contigo. Nunca tive estas conversas com os meus filhos sobre o quão bom é ser moçambicano. Mas os nossos pais deveriam de nos ensinar de quão bom é ser moçambicano. Mas sabemos o que é ser moçambicano? Depois tem este problema. Sabemos. É que se calhar muitos de nós até crescemos sem saber o que é ser moçambicano. Eu, porque trabalho muito com cultura no geral, e tenho a sorte de participar dos festivais nacionais de cultura, etc. E consigo nestes festivais ver manifestações culturais muito nossas, tipo os nhaus e etc. Que são coisas que dificilmente nós vemos nos grandes palcos cá em Maputo. Já começo a perceber que, tipo, esta cena de ser moçambicano é nice, afinal nós temos tudo isso. Afinal, Moçambique é assim, afinal, nossa cultura é assim tão forte. Agora mesmo, volto a falar do Nhau, eu estive no Festival Nacional de Cultura e aconteceu um fenômeno meio estranho que os próprios residentes de Tete, quando os bailarinos de Nhau passavam, escondiam-se e choravam e não sei o quê. Eu fiquei tipo, mas o que é que está a acontecer aqui? Fogem às vezes. Fogem. Quando fui tentar perceber, existe uma história tão interessante sobre o Nhau, que esta história podia estar nos nossos filmes, podia estar nos nossos livros. Quando me começaram a contar tudo aquilo, o processo que este bailarino tem que levar até chegar a ser bailarino de Nhau, o ir viver para dentro das matas, o ter que participar de rituais e não sei o quê. E eu, num desses dias, porque não sabia de todas essas histórias,
aproximei-me de um deles, estou de tirar uma foto. Disseram, ei, não se fala com essas pessoas. Sim, é isso mesmo. Essas pessoas não tiram fotos. Sim. Essas pessoas nem falam português. Não falam com ninguém, e não falam com ninguém. Então, tudo isto são coisas que nós devíamos ter aprendido na infância. E não interessa se eu nasci em Maputo. É a história de Moçambique. Sim. São danças nossas. É nossa cultura. Dentro da nossa diversidade cultural. E falo do Nhau, como podia falar de Utsis e de todas as outras danças. Nós pouco sabemos sobre estas coisas. Eu nasci em Maputo, eu só sei coisas de Maputo. E eu venho de um tempo em que até não se falava xangana, porque não sei o quê. Hoje em dia eu já quero aprender xangana aos 40 anos. Porque quando vou à igreja, o pregador começa a falar e eu olho para os lados e vejo as pessoas a vibrarem. E depois o pregador a falar e ele de repente, as pessoas estão sentadas ao meu lado a dizerem chatuala. Eu fico tipo, mas esse pregador afinal está a dizer o quê? Mas eu venho de um tempo em que nas nossas casas não nos ensinavam. Sim, até proibiam. Meu pai até dizia, na minha casa, na verdade, nunca proibiram-nos. A minha mãe era uma mulata pura. Mas que falava de um xangana puro, daqueles de... Mas nunca nos ensinou a falar xangana. E os nossos pais não nos ensinam muitas coisas. E nós depois tornamos-nos estes adultos que achamos que o bonito é Gucci. Porque se eu puser... Eu faço roupas para a nossa secretária de Estado das Artes e Cultura. E é extremamente interessante a apetência dela por querer vestir... moda moçambicana e querer ir buscar aquelas nossas cabulanas mais tradicionais, chipates e não sei o que, misturadas ali, palhas, etc. Ela tem esta tendência e desafia-me muitas vezes para coisas como eu acordar com uma imagem dela, a dizer, Isis, que tal fazermos uma coisa moderna, mas já pensarmos nestas mamanas de 1900 e não sei o que tapavam-se com mantas e etc. E tal. Então, há uma necessidade de mais pessoas começarem a sentir-se à vontade em usar marcas locais e trazer para o seu dia a dia coisas nossas. E não falo só de roupa. Nós, nas nossas casas, temos bases para a mesa. São quase todas importadas e feitas de verniz, metais, etc. Mas nós temos bases de palha lindíssimas que são feitas. Aquilo não é só uma base de palha, aquilo é história. É aquele trançado. A arte vem de geração em geração. Tens técnicas completamente diferentes em Cabo Delgado, das de Inhambane. Cada uma destas técnicas surgiu em momentos culturais, históricos muito interessantes e muitos de nós não sabemos estas coisas e não valorizamos. Então passa pela educação. Eu conseguir educar o meu filho, o meu vizinho, ou quem quer que seja, e ensiná-lo que é bom ser moçambicano e há coisas muito interessantes em ser-se moçambicano. Quando o meu filho tinha o Dia da África, agora dia 25 de maio, vamos escolher países, os pais do grupo. E eu disse Moçambique. Então eles disseram, não, vamos escolher, acabou ficando Malawi, e sim. Acabou ficando Malawi. Mas por quê? Porque os pais do grupo diziam que tem mais cores, a bandeira tem mais cores, depois eles têm vestes bonitas e não sei o que. E eu tentei explicar num texto muito longo que Moçambique tem tanta beleza bonita a nível de cultura, diversidade, e que se nós escolhêssemos Moçambique, conseguiríamos ter uma representação lindíssima, muito forte. Mas ninguém conseguiu comprar essa ideia, porque nós ainda não aprendemos a gostar de ser moçambicanos. Ok, interessante. Isto exige uma quase última questão. Vamos lá, em 1 minuto, para quando uma marca Isis Mbaga, que é um nome que eu sempre digo que é uma marca, para quando uma peça Isis Mbaga no mercado? Para quando? Eu tenho agora, no finalzinho de outubro, o lançamento do... Não é verdade o lançamento, é a comemoração dos meus 20 anos. Certo. E neste evento eu vou fazer uma coleção. Perfeito. Estamos a trabalhar nela já, porque também, ao longo deste tempo,
eu fui percebendo que esta minha ideia contemporânea de que eu não preciso de ser agressiva nas redes sociais, a comunicação boca a boca, que era como se fazia o marketing no meu tempo, quando eu comecei, estava a funcionar para mim e vem funcionando até hoje. Fui percebendo ao longo destes últimos meses, se calhar deste último ano, que já não é bem assim. Então, este ano eu decidi que queria fazer um rebranding da marca. Sim. E aparecer com a marca reposicionada no mercado. E estamos nesse exercício e finaizinhos de outubro vamos ter um lançamento de uma coleção e basicamente em comemoração dos nossos 20 anos e com uma imagem nova. Boa, eu gosto disso, gosto disso. E gosto de saber que já anuncias que vem aí a marca. Para fecharmos, eu vou lhe fazer algumas perguntas surpresa. São 8 perguntas que tens que responder muito rápido. Rapidamente. O melhor conselho que já recebeu na vida? Believe in yourself. Ok. Tenha fé. Tenha fé. 2, pior conselho que já recebeu? Desiste. 3, se pudesse enviar uma mensagem a Deus, porque eu sei que és muito de Deus, sim, qual seria e seria cumprida? Não sei, porque eu falo com ele todos os dias. Eu não acredito que ainda exista alguma mensagem que eu ainda não lhe tenha enviado. Okay. Mas, porque eu penso muito nas outras pessoas, se calhar seria uma mensagem de apelo à paz. No mundo. Obrigado. 4, qual foi o fracasso que já teve que virou inspiração? Se calhar esta história que eu contei sobre o filme. O filme, exato. Sim. 5, se tivesse que criar moda sem usar cores, aceitaria o desafio? Sim, eu gosto muito do preto. Maravilha. 6, um livro, música ou filme que lhe inspira? Livro. A Rara Estirpe da Fé. Boa. 7, ser estilista em uma só palavra, o que é? É ser... Ser o quê? Eu não consigo definir ser estilista em uma só palavra. Mas se calhar é ser... É amor. É amor. Sim. Uma frase que carrega consigo como lema de vida, qual é? A tua vida, tu é quem fazes. Ninguém vai fazê-la por ti. Maravilha. Isis, muito obrigado por este episódio. Obrigada, eu achei super interessante, aprendi muito sobre moda, muito sobre a tua forma de pensar. Vejo um trajeto riquíssimo em ti e acho que devia ser mesmo uma responsabilidade que tinhas que assumir, passar esse conhecimento para estas gerações novas que algumas começam a perder referências e etc. Daí que eu faço votos que a tua marca, o lançamento seja a comemoração no fundo e o rebranding dos 20 anos seja uma coisa que marque e carregue consigo muitos jovens que têm sonhos iguais aos que você teve. Vai ser. Super. Obrigada. Super. E eu mantenho esse desafio, Isis, de ter uma peça tua. Eu vou deixar-te com essa minhoca. Ter uma peça tua que agride o mercado, está lá, Isis Mbaga. Eu amo esse nome. Eu amo esse nome. A coisa má de tudo isso é que o rebranding da marca vem com o nome Mikono. Mikono de Isis Mbaga. Tá bom. Tá que, perfeito. Na verdade, Mikono significa mãos em Swahili. Yeah. E eu sou descendente de tanzanianos. O meu avô paterno era tanzaniano. Então, a nova marca... que eu não costumo dizer nova marca, porque na verdade não é. Mas este rebranding vem com o Mikono como... A marca principal. Sim, a marca vem principal. Lá a criadora. Acho que está ainda assim uma maravilha. Ainda assim uma maravilha. Se quiser dizer mais alguma coisa para aqueles que nos assistem, alguma mensagem? Não, era só agradecer pela oportunidade de estar aqui, de ter tido esta conversa tão enriquecedora contigo. És uma pessoa que eu admiro bastante. Obrigado. Pelo teu percurso, o rebranding que tu fizeste a nível de carreira. Sim. E o caminho que decidiste seguir e a forma como estás a posicionar no mercado. És um exemplo. Eu gosto muito. As pessoas da minha casa sabem. Eu vejo muitos vídeos teus
E agradecer por poder estar aqui, podermos estar a ter esta conversa super interessante e dizer-te que saio muito possivelmente daqui mais inspirada. E para as pessoas que estão em casa, dizer que devem continuar a acreditar sempre nos seus sonhos. Eu acredito nelas e elas são capazes. Super. Isis, foi um prazer enorme. Nossa conversa foi intensa e eu aprendi muito e tenho certeza de que aqueles que nos estão a ver neste momento aprenderam também bastante, não só sobre moda, mas sobre o jeito como a gente deve encarar a vida e os nossos sonhos. Caríssimos, esse foi mais um episódio. Eu sempre que faço os episódios faço com muito carinho, preparo-me muito e trago aqui pessoas especiais que nos possam inspirar. E hoje nós tivemos a Isis Mbaga. Pela conversa, penso que deu para perceber a carreira que ela tem brilhante e o nível de ensinamento que ela trouxe para nós. Espero que esse episódio tenha sido super interessante também para si. Se gostou, partilha com outros que gostariam de ver esse episódio. Coloca um like, siga-nos, faça crescer o nosso canal. Se quiser participar conosco do episódio, é só escrever para zeisismarketing@gmail.com e nós vamos entrar em contato, ouvir a sua história e, se calhar, convidá-lo para estar aqui conosco. Foi um prazer enorme ter partilhado este momento consigo e, como sempre, até já.